Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém. Queridos, não sei se você percebeu nos últimos tempos ou você já tem percebido. Quando a gente olha ao nosso redor, queridos, nós podemos ver que nós estamos em um mundo onde as pessoas elas buscam por paz. Você olha ao seu redor, você olha até mesmo para as nossas vidas, aqueles que nasceram de novo. Nós percebemos, queridos, homens e mulheres, queridos, jovens, crianças, que elas buscam uma coisa, eles buscam paz. Paz no seu interior. E quando nós começamos a observar, nós vemos essa busca frenética por paz. As pessoas querem paz nos seus relacionamentos, queridos. As pessoas querem paz na sua casa. E muitas vezes elas querem paz dentro delas mesmas. É tanta confusão, queridos, é tanta informação. É tantas coisas que roubam a nossa paz. E quando nós damos uma olhadinha aí para o mundo aí ao nosso redor, queridos, nós começamos a perceber, queridos, que há uma busca frenética, um desejo dentro do coração do homem pela paz. E as pessoas correm, queridos, atrás disso. E às vezes elas correm, queridos, e buscam a paz nas suas conquistas. Elas buscam a paz em uma condição financeira talvez melhor. Elas buscam a paz em uma fama, no status. Elas buscam paz em lugares que elas não vão encontrar paz. E nós olhamos, queridos, dia a dia, pessoas buscando paz. Podemos resumir a vida de uma pessoa que não nasceu de novo, que não teve um encontro com Jesus, em uma vida em busca de paz. Uma vida em busca de paz. Queridos, o que eu mais fiz, talvez, na igreja, queridos, foi visitas. Visitas, queridos. Desde muito tempo fazendo visita. Pessoas que aceitavam Jesus, a gente ia visitar. Pessoas que nos ligavam. Pastor, você pode vir orar com tal pessoa? Antes de eu ser pastor, queridos. Eu sempre fazia visitas com outro pastor, que era o pastor Arthur. Vamos juntos, ia junto com ele fazer visita. Queridos. E sempre que nós chegávamos numa casa, queridos, se a gente perguntasse o que Deus poderia fazer por você hoje? Queridos, 99% das pessoas respondem, eu quero paz. Talvez ela não fale dessa maneira. Mas quando nós perguntamos o que Deus poderia fazer por você hoje? Por trás de qualquer resposta, queridos, eu estou buscando paz. E nós vivemos nesse mundo, queridos. E existe, queridos, uma paz que excede todo entendimento. Posso ouvir um amém? Olha o que Filipenses, queridos, capítulo 4, versículo 7 nos fala. Preste muita atenção aqui. E a paz de Deus. A paz de quem? A paz de Deus, queridos. Que excede todo entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, existe uma paz disponível para mim e para você. Existe uma paz, queridos, que ela excede, ela vai além do nosso entendimento, que os olhos naturais, queridos, não conseguem enxergar. Uma paz, queridos, que vai além de todo o nosso entendimento, além de toda a nossa compreensão. Queridos, uma paz, queridos, que não vem de modo natural, é uma paz sobrenatural, é uma paz da parte de Deus, queridos, que é uma promessa para mim e para você, que hoje em Cristo Jesus nós conseguimos acessar essa paz. E nós podemos viver uma vida em paz. Uma paz, queridos, deixada e prometida por Jesus. Olha o que João, capítulo 14, versículo 27 nos fala. João, capítulo 14, versículo 27. Palavras do Senhor Jesus, queridos. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Queridos, olha a promessa, queridos. Olha o que Jesus nos deixa. Uma hora Jesus reúne os seus discípulos e fala o quê? A minha paz eu deixo com vocês. A minha paz. A minha paz do meu relacionamento com Deus, o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus. A minha paz que vai transformar vocês de inimigos para amigos de Deus. A minha paz eu vos dou. Eu dou a cada um que me reconhecer como seu único e suficiente Salvador.
Você crê que Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Você crê que Ele veio ao mundo de carne, morreu e ressuscitou para nos trazer vida, sim ou não? Querido, se você crê nisso, você nasceu de novo, querido, e você tem por herança essa paz. Essa paz que excede todo o entendimento. E ele fala, não é a paz como o mundo dá. Queridos, existia um termo, queridos, no Império Romano que se chamava Pax Romana, ou paz romana. Queridos, esse período de paz, queridos, romana, ela durou mais ou menos, queridos, 200 anos. O Império Romano, queridos, ele vivia em paz. As extremidades do Império viviam em guerra. Mas o imperador, queridos, conseguiu colocar paz. Os habitantes do Império Romano, eles viviam em paz. E essa paz, queridos, durou 200 anos. O que os historiadores chamam da Era de Ouro do Império Romano, queridos. É tradicionalmente, queridos, datada, queridos, a partir da ascensão de César Augusto, fundador do Principado Romano, em 27 a.C. Então, o período de Pax Romana, ele se inicia em 27 a.C. e ele é concluído em 180 depois de Cristo. Então, o período que Jesus aparece no meio do império, queridos, é o período onde havia a Pax Romana, a paz romana. E a paz romana era a ausência de guerra. Aí aparece Jesus. E ele fala assim, a minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz como César dá, porque César não é o Senhor. Eu sou o Senhor e a minha paz eu dou para vocês. Não como o mundo dá. O mundo diz que a paz é ausência de guerra. Eu digo para vocês que a minha paz é independentemente das circunstâncias ao redor de vocês. É uma paz que excede todo o entendimento. Consegue me entender? É essa paz, queridos, que Jesus nos dá. Não é a paz, queridos, a Pax Romana não é a paz que Jesus estava falando. É de uma paz além da circunstância, queridos. Além das coisas que estão ao nosso redor. Quando Deus foi chamado, queridos, de Shalom, queridos, a palavra Shalom é paz. Posso ouvir um amém? Paz com Deus, harmonia, paz com as pessoas. Queridos, quando Deus, queridos, foi chamado de Jeová Shalom, Yahvé Shalom, queridos, era em um período antes de uma guerra. Olha o que Juízes, capítulo 6, versículo 24 nos fala. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe deu o nome de o Senhor é paz. Jeová Shalom. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofrá, que pertence à família de Abiezer. Queridos, então, Gideão é chamado, queridos, para libertar o seu povo. Se você vê Juízes capítulo 6, versículo 1, nós vemos que o povo, queridos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Tudo que Israel plantava, queridos, tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam, saqueavam. Durante 7 anos, queridos, um ciclo de destruição. Durante 7 anos, queridos, eles sofrendo debaixo disso. Onde os seus animais eram saqueados, onde toda a plantação era saqueada. Gideão ainda pega um pouquinho de trigo e vai malhar em outros lugares, queridos. Tenta esconder um pouco de alimento para sobreviver, queridos. De repente, o anjo do Senhor aparece para Gideão, chama ele de homem valoroso, ele se assusta, ele começa a debater com o anjo, queridos. Ele faz algumas provas para saber se era Deus. Quando ele percebe que era Deus falando com ele, o que ele faz? Ele edifica um altar, e ele coloca o nome desse altar do quê? Yahvé Shalom, o Deus é paz. Só que o que acontece, queridos? Quando ele edifica esse altar, chamando Deus de paz, queridos, ele tinha sido chamado para quê? Para uma guerra. Ele edifica um altar, chamando Deus de paz, mas ele tinha sido chamado para uma guerra, aonde ele guerrearia com um povo que estava oprimindo Israel durante 7 anos. Era muito mais poderosos do que eles, queridos. Deus chama Gideão e fala: você vai libertar esse povo. Você vai lutar contra os medianitas, um povo que é muito maior do que você.
muito mais forte que você. As circunstâncias são todas contrárias. Você vai para uma guerra. E Gideão estabelece um altar de Jeová Shalom. Sabe por quê, queridos? A paz de Deus não é ausência de guerra. Porque eu e você estamos em uma guerra. Posso ouvir um amém? Queridos, nós estamos em uma guerra, lutando com circunstâncias ao nosso redor, mas o Senhor continua sendo a nossa paz. O Senhor continua sendo a nossa paz. Mas como viver em paz, pastor? Como andar em paz em um mundo caótico como esse? Como que nós andamos em paz, queridos? Olha o que Filipenses, queridos, capítulo 4, do versículo 4 ao 9 nos fala. Filipenses capítulo 4, do 4 ao 9. Olha que interessante. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Que texto, hein? Que texto. Primeiro, queridos, para vivermos uma vida fluindo em paz. Primeiro, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Queridos, devemos nos alegrar em Deus, queridos, encher o nosso coração com a alegria da salvação. Queridos, nós fomos salvos, aleluia. Queridos, Deus te tirou de um tremendal de pecado, de um lamaçal de pecado. A mão poderosa de Deus te tirou de um tremendal de pecado, te firmou em uma firme rocha, queridos. A alegria da salvação, ela deve encher o nosso coração. O capacete da armadura de Deus é o quê? O capacete da salvação. Por quê? Porque a minha e a sua mente tem que estar envolvidas de pensamentos de salvação. Queridos, não importa o que aconteça, queridos, nós fomos salvos. Queridos, não importa o que aconteça, um dia Jesus vai fender os céus, queridos, Ele vai voltar, queridos, Ele vai arrebatar a sua igreja, nós vamos nos encontrar com eles nos ares, vamos ser transformados e vamos viver eternamente, queridos, na mesa do Senhor. Essa alegria da salvação precisa encher o nosso coração. Ao entendermos a salvação, queridos, eu e você temos um sentimento de devedores. Esse sentimento, queridos, vai nos levar a servir com alegria. Presta atenção aqui comigo. Você merecia ser salvo? Pelo amor de Deus, fala que não. Você merecia ser salvo? Havia algo de bom em você? Não. Então você não merecia. Você foi salvo pela graça. Você foi transformado em filho de Deus. Jesus tem restaurado, queridos, a sua vida. Ele tem cuidado de você, Ele tem te dado uma esperança. Sim ou não? Então não é Deus que deve para você. É você que deve para Deus. Por que as coisas quando dão errado você culpa Deus então? Quando as coisas não saem como você quer, você fica revoltado com Deus. Achando que Deus te deve alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não te deve nada. Você pode trabalhar na igreja, você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser, Deus nunca vai te dever nada.
Deixa eu te falar uma coisa, se a gente não entender nisso, a gente não entra em um lugar de descanso. Se você não entender que Deus não te deve nada, queridos, você não entra em um lugar de descanso. Sabe por quê? Porque quando as coisas não saem como você quer, você sempre vai culpar a Deus, achando que Ele te deve alguma coisa, achando que Ele deveria fazer algo a teu favor. Você está entendendo que é um lugar de ansiedade e não é um lugar de descanso? Agora, quando eu entendo, queridos, o plano de salvação, eu entendo que Ele me salvou, queridos, que não depende de mim, queridos, que foi Ele, aquilo que Ele fez, não foram as minhas boas obras, queridos. Eu entendo, queridos, que eu não merecia nada, queridos, e tudo que eu tenho nessa vida é lucro. Sim ou não? Se hoje eu tenho uma família, se hoje eu tenho que me alimentar, se hoje eu tenho roupa, se hoje eu tenho qualquer coisa, queridos, é lucro. É lucro. Se Deus não fizesse mais nada por nenhum de nós aqui, queridos, nós deveríamos ter 1000 razões ainda para agradecer pelo simples fato de eu e você sermos salvos. Porque nós que devemos para Ele, não é Ele que deve para nós. Quando eu entendo isso, queridos, eu paro de falar mal das pessoas e me coloco como servo. E me alegro no serviço, me alegro no cuidado com as pessoas. Sim ou não? Queridos, a alegria, ela é um fruto do Espírito. Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23 nos fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, os frutos do Espírito, queridos, vão além das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Queridos, os frutos do Espírito, eles brotam na nossa vida de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eles vão além da nossa personalidade, eles vão além da nossa fisiologia, eles vão além daquilo que nós somos naturalmente. Ah, pastor, eu sempre fui assim, explosivo. Queridos, mansidão e domínio próprio são fruto do Espírito. Quando eu me relaciono com o Espírito de Deus, eu começo a ser transformado. Porque existem pessoas aqui que nem pavio não tinham, queridos. Hoje o paviozinho já está maior. Aleluia. Sim ou não? Por quê? Porque o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, está brotando de uma vida em santificação e comunhão com... Ah, pastor, eu sempre fui assim. Você sempre foi assim, mas você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo na sua vida, você é chamado para dar fruto, e o fruto do Espírito em nós é o amor, e um dos gomos dele é o quê? A alegria. Então, por natureza, ou pela nova natureza, nós somos alegres. Posso ouvir um amém? Por que nós somos alegres? Porque nós temos uma nova natureza, nós nascemos de novo, e nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, e o fruto, e um dos gomos do fruto do Espírito, que é o amor, é a alegria. O fruto do Espírito é amor. Imagine uma laranja, ou uma, aqui pode falar mimosa, né? Lá em Paranavaí eu falei mimosa, pro pessoal lá, eles falaram, pastor, quando você falou uma mimosa, eu fiquei imaginando uma vaca, assim. O que o pastor está falando uma vaca? Porque eles não conhecem por mimosa. A gente conhece por mimosa. Mimosa para eles é vaca. Eu tive que explicar, aqui não dá. Sabe mimosa? Você descasca assim. O fruto do Espírito é amor, e os gomos são alegria, paz, longanimidade, benignidade. Amém? E um desses gomos é o quê? Alegria. Alegria, queridos. A alegria, queridos, é um componente do reino de Deus. Olha o que Romanos capítulo 4, versículo 17 nos fala. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Queridos, a alegria é um dos componentes do reino, queridos. Esse tripé do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, queridos. Queridos, a alegria no Espírito. Não é alegria nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. É a alegria no Espírito Santo de Deus. Não nas nossas emoções, queridos.
Por isso que Paulo fala com convicção: alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos, alegrem-se. Queridos, dessa confusão que nós estamos vivendo, nós temos que falar para nós mesmos o quê? Alegre-se. Alegre-se. Se não for agora, vai ser quando ele voltar. Aleluia. Se não pegar agora, queridos, a hora que ele voltar não tem como escapar. Sim ou não? Toda mentira, queridos, todo engano vai ser revelado. Se não for agora, vai ser quando ele voltar. Por isso que nós nos alegramos. Alegrem-se. Segundo ponto, queridos, para nós vivermos essa paz, ou fluirmos nessa paz, sermos pessoas moderadas. Repete comigo assim: moderadas. Queridos, a moderação é uma arte que conquistamos e devemos conquistar com o tempo, queridos. Os extremos, queridos, eles geram ansiedade e preocupação. Você já viu que todo extremo não é bom? Você já andou em alguns extremos? Quando você está nos extremos, você encontra paz? Não encontra, queridos. A palavra moderação ali, queridos, é essa palavra aqui, ó. Moderação, no grego. Aparente, apropriado, conveniente. Equitativo, íntegro, suave ou gentil. Olha lá o que Filipenses capítulo 4, versículo 5 nos fala. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Seja conhecida por todos, queridos. Quando andamos em moderação, queridos, nós encontramos o veio da paz, queridos. Não entre nesses pensamentos: eu não estou nem aí porque os outros pensam. Queridos, o apóstolo Paulo está falando assim, ó, que a moderação de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Pastor, eu não estou nem aí porque os outros pensam. Comece a estar aí porque os outros pensam. No sentido de, eu preciso dar um bom testemunho. A moderação, queridos, não sejam pessoas desequilibradas. Um dos termos ali era usado gentil. Seja uma pessoa gentil. Posso ouvir um amém? Não seja uma baleia dobrada, queridos. Grosso. Seja uma pessoa gentil. A moderação de você seja conhecida por todos. Não seja atribulado. Porque tem crente que parece que foi batizado em pote de vinagre, queridos. Atribulado, queridos. Você chega perto e você fala: meu Deus do céu, cara. Você já viu pessoas que às vezes você conversa e sai tremendo de perto dela assim? Que você fica tão agitado por dentro assim? Sim ou não? Espero que você não seja o que traz tremelique para os outros. Que às vezes você chega, queridos, para aconselhar alguém, você sai de perto da pessoa, você está tremendo, você vai tomar água, você está assim, ó. Por quê? Porque atribulado. A moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Queridos, imagine o alerta de Paulo, queridos, há 2000 anos atrás, falando assim, ó, perto está o Senhor. Imagine agora, queridos, se estava perto naquele tempo, agora nós estamos mais perto ainda. Ponto 3. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Algumas traduções vão falar assim: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, queridos. O corpo humano, queridos, não foi feito para andar ansioso. Fala amém aí. Queridos, o corpo humano, ele não foi feito para andar ansioso. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar: não andeis ansiosos por coisa alguma. Queridos, receber uma notícia, coisas ao nosso redor, elas podem gerar ansiedade em nós, claro. O grande problema é andar em ansiedade. Você andar ansioso por muito tempo, queridos, não vai fazer nem bem para o seu corpo. Nós não fomos estruturados para andar ansiosos. E todas as vezes que nós andamos ansiosos, queridos, nós prejudicamos o nosso corpo. Posso ouvir um amém? Deus só nos livra dos nossos inimigos, queridos. Enquanto a gente achar assim e falar assim: não, mas isso é normal do mundo pós-moderno. Enquanto a gente falar isso para nós mesmos, queridos,
Deus nunca vai nos livrar daquilo que nós chamamos de amigos. A ansiedade precisa se tornar a nossa inimiga. Você consegue me entender? Ela precisa se tornar a minha inimiga. Quando eu olho para um texto como esse, eu preciso falar para mim mesmo: a ansiedade não faz parte da minha vida. Eu tenho uma promessa, eu tenho um chamado e eu posso lutar contra. Sim ou não? Olha o que Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos fala. Não fique preocupado com coisa alguma. Algumas traduções, não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas, em tudo, seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Queridos, devemos orar, suplicar e oferecer ações de graça, queridos. A ansiedade, quando pega no nosso coração, queridos, ela se torna um combustível para a oração. Queridos, a situação ao nosso redor tem te deixado ansioso? Sim ou não? Só eu. Tem ou não? Sim ou não? Quando isso toma o nosso coração, o que nós precisamos fazer, queridos? Levar diante do Senhor, queridos, com oração, súplica e ações de graça. Daí eu uso essa ansiedade como combustível para a oração, queridos. As dificuldades, as lutas, as coisas que nos afligem, queridos, devem nos levar cada vez mais à oração. Levamos diante do Senhor, queridos, nossos pedidos e compartilhamos com Ele as nossas angústias e aflições, queridos. E quando nós fazemos isso, nós exercemos comunhão. Deus começa a fazer parte da nossa vida. E o desejo de Deus é o quê? É fazer parte da minha e da sua vida. Só que a ansiedade vem, o que a gente faz? Vai lá para o vizinho e começa a falar: meu Deus do céu, olha o que está acontecendo. O mundo vai acabar. Vamos para o jornal, vamos ver o que o jornal está falando. A grande questão é, queridos, eu passo mais tempo falando do problema ou orando pelo problema? Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. E fala. E quanto mais fala, mais gera ansiedade. Que daí você vai vendo mais problema, né? Sim ou não? E o problema é que era pequenininho, ele se torna um monstro. Fala. Queridos, suplicar tem a ver com pedir, queridos, e ação de graça com gratidão, queridos. Eu e você precisamos ser gratos. Obrigado, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo no Brasil. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor está fazendo na minha vida. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo na vida do meu irmão. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo na vida da igreja. Obrigado, Deus, porque nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Obrigado, Deus, porque a paz que excede todo entendimento, ela está enchendo agora o meu coração. Isso são ações de graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor me envolve com a sua paz, a sua graça e a sua bondade, elas estão sobre a minha vida. Obrigado, Deus, pela saúde que o Senhor tem me dado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado da minha família. Consegue me entender? Quando a ansiedade vir, queridos, comece a primeiro apresentar diante do Senhor e depois comece com ações de graça. Posso ouvir um amém? Filipenses capítulo 6, capítulo 4, versículo 7. Olha lá, queridos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Queridos, preste atenção. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Racionalmente, você teria todos os motivos, queridos, para estar preocupado, estar sem paz, estar sem dormir, ansioso, queridos. Você teria todos os motivos do mundo, só que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que vai além da razão. Queridos, às vezes no aconselhamento pastoral é interessante. Você está aconselhando alguém, queridos, e a pessoa está falando e você está tentando direcionar ela para ela pensar de forma diferente ou alguma coisa assim. Você está tentando direcionar ela. E ela está tentando te convencer para você também ficar ansioso. Quem é líder de grupo já viu isso. Ela está tentando te convencer que o problema dela é tão ruim que nem Jesus tem solução. Você ri, mas é verdade.
Ela está ali. Não, mas veja bem. Daí você fala, não, irmão, ó, Deus está... Não, mas espera aí, tem isso. Daí você fala, tá. Não, mas tem mais isso. E daí tem mais... Queridos, o mecanismo dentro dela, queridos, é sempre argumentar para provar que a vida dela é a pior vida que pode existir. A paz de Deus, que excede toda a argumentação humana, todo entendimento, toda a razão, ela guardará o nosso coração. Temos razões, queridos, para não estar em paz, mas existe uma paz que vai além da nossa razão. Ela guardará o nosso coração e a nossa mente. A paz de Deus, queridos, é um guardião, queridos, para o nosso coração e para a nossa mente. A palavra guardará, queridos, olha que interessante. Essa palavra guardará em grego, olha o que ela significa. Guardar, proteger através de uma guarda militar. Seja para evitar invasão inimiga ou para impedir a fuga dos habitantes de uma cidade sitiada. Essa palavra, guardar. A paz de Deus é como se fosse um guardião militar, queridos, da nossa mente e do nosso coração. É como se ele estabelecesse, queridos, um sítio em volta da nossa mente e do nosso coração, protegendo o que é mais importante, queridos, em um ponto estratégico. Olha o que Provérbios, capítulo 4, versículo 23 nos fala. De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu... E o que a paz de Deus guarda? A nossa mente, o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda bem o coração, porque dele procede as fontes de vida. Você está entendendo a dinâmica da paz de Deus? A paz de Deus, ela sitia, queridos, a sua mente e o seu coração. E guarda o que é mais importante. Dali que é a fonte da vida. Do teu coração. Quando entendemos isso, queridos, o nosso coração e a nossa mente está protegida. Assim a paz de Deus vai invadir o nosso coração e seremos um canal de bênção aos que estão ao nosso redor, queridos. Se o mundo procura paz, queridos, eu e você somos os portadores da paz. Fala um amém aí, igreja. Queridos, eu e você, queridos, somos os portadores da paz, queridos. Eu e você somos portadores da esperança. Se a gente desesperar, queridos, quem vai encontrar paz? Queridos, a igreja é o baluarte da justiça, queridos, a linha de medida, queridos. Se a igreja desesperar, queridos, o que vai acontecer? Estragou tudo daí. Sim ou não? Queridos, as pessoas lá fora estão procurando paz, queridos. Se elas chegarem aqui dentro de nós e encontrarmos tudo nós tribulado, agitado, queridos, perturbado, queridos, quase endemoniados, aonde que elas vão encontrar esperança? A pessoa vem sedenta, queridos. Me dá um pouco da tua paz. Você fala, meu Deus do céu, está acabando o mundo. Está acabando o mundo. Está acabando o mundo. Queridos, se acabar o mundo, aleluia, queridos. Tem que confessar uma coisa para vocês, queridos. Às vezes me dá uns picos, assim. Eu falo para Kellen assim, esses dias eu estava assim. Kellen, desde que me conhece, ela sabe que eu falo essa frase. Tem dias, queridos, que eu estou com uma saudade do céu, queridos, que eu olho assim e falo assim, que vontade de ir para casa. Queridos, eu tenho uma vontade de ver Jesus, queridos. Não estou brincando, é verdade. Eu tenho uma vontade de ver Jesus, que às vezes eu olho para Kellen e eu falava para ela assim, eu falava, nossa, vontade de ir embora. Vontade mesmo, queridos. Eu tenho vontade de ir para Jesus, queridos. E eu falava, tenho vontade de ir para Jesus. Só não tenho criança para criar, né? Mas eu tenho vontade de ir para Jesus, queridos. Não estou falando que eu quero morrer, queridos. Eu estou falando que eu quero que Jesus volte, queridos. Porque morreu, ia ser covarde e ia deixar aquele sozinho aí, né? Então vamos todo mundo para o céu de uma vez. Jesus volta de uma vez. Ah, pastor, que pensamento escapista. Ah, para, queridos. Que vontade que eu tenho de olhar no olho dele, dar um beijo nele. E olhar ele fazendo justiça nessa terra, queridos. Ah, eu quero sentar de camarote. Aleluia, aleluia. É verdade. Queridos, um pedido que eu vou ter para Jesus, que eu não sei se eu vou poder fazer, é falar, deixa eu ver o diabo ir para o quinto dos infernos. Isso eu vou pedir, queridos. Não sei se ele vai deixar eu ver. Mas eu tenho uma vontade de ver o cão se ferrando, não é palavrão, né? Posso falar no público. Tenho uma vontade de ver o cão se ferrando, queridos. Sabe o enganador das nações?
Por trás de tudo isso existe alguém enganando as nações. Às vezes a gente cai em uma teoria de conspiração achando que é pessoas. Pastor, existem 5 famílias do mundo que cuidam do mundo, os Illuminati, não sei o quê. E a gente acha que é isso, queridos. Não, é uma mente pensando, que se chama Satanás. É uma mente pensante, que engana todas as nações. Isaías vai falar que quando ele for revelado, as pessoas vão olhar e falar, é desse aí que as nações tinham medo? É dessa coisa aí? Mas existe um enganador das nações, que fica enganando, queridos. Engana, é um jogo. É um jogo, queridos. É um jogo que vai além de direita e esquerda, é um jogo que existe uma mente, queridos, pensante por trás. Que vontade que eu tenho de ver ele indo dar um mergulho no lago de enxofre. Um salto só assim. Você consegue me entender? O mundo, ele procura paz, queridos, e eu e você somos os portadores da paz. Mas como fazemos a manutenção dessa paz? Recebemos essa paz. Posso ouvir um amém? Recebemos de Jesus essa paz. Mas como fazer a manutenção dessa paz, queridos? Comandando os nossos pensamentos. Queridos, eu e você precisamos aprender a comandar os nossos pensamentos, queridos. Paulo coloca uma lista do que devemos pensar. Queridos, os pensamentos, eles geram sentimentos, queridos. Primeiro pensamos, depois sentimos. Primeiro pensamos, depois sentimos. E a gente precisa aprender, queridos, a controlar os nossos pensamentos. Olha o que Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos fala. Finalmente, ele está concluindo, queridos. Ele fala assim, finalmente, estou indo para uma conclusão. Concluímos o quê? Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os pensamentos de vocês. Que se está escrito, é possível. Posso ouvir um amém? Que às vezes a gente olha para uma lista dessa e fala assim, é impossível viver isso. Então briga com a Bíblia, queridos. Se fosse impossível, Paulo não tinha escrito. Queridos, é possível. Nós precisamos, queridos, aprender a renovar a nossa mente. O pecado, queridos, ele nasce na mente. Por isso que a nossa mente é uma guerra, queridos. Dentro da nossa cabeça existe uma guerra. Pensamentos que vão contra a palavra de Deus. E existe uma guerra dentro dos nossos pensamentos. Por isso que nós devemos levar cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Olha o que 2 Coríntios, queridos, capítulo 10, versículo dos 4 ao 5 nos fala. Olha que interessante. Porque as armas da nossa luta não são carnais. Então, queridos, eu e você estamos em uma guerra. Posso ouvir um amém? Sim ou não? E é uma guerra nos nossos pensamentos. As armas da nossa luta, da nossa milícia, elas não são carnais, não são naturais, não são humanas. Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Preste atenção. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, você pode pegar os teus pensamentos e levar eles à obediência de Cristo. Você deve pegar os seus pensamentos e levar eles à obediência de Cristo. Quando olhamos para essa lista de pensamentos que Paulo descreve em Filipenses, queridos, ele fala tudo que é verdadeiro. Sim ou não? Como exemplo, verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Você vê, queridos, na sua vida, na vida das outras pessoas, você começa a pensar. E começa a vir pensamentos na sua cabeça de fracasso. Você é um fracasso. Você é um fracasso. Daí você começa a se comparar com outras pessoas. Fulano de tal tem isso, fulano de tal veio aquilo, e você é um fracasso. E daí vem dentro de você, queridos, um sentimento de falta de valor e de abandono. Acontece com alguém aqui? Vocês estão me enganando. Acontece sim. Vocês só não querem falar.
Vem os pensamentos de fracasso, você começa a se comparar com os outros. Você começa a falar, o outro é melhor do que eu nisso. O outro é melhor que... Quando você começa a se comparar, queridos, automaticamente vem uma falta de valor próprio, de abandono. Sim, Deus não tem nada comigo. Queridos, isso é verdadeiro? Não. Isso não é verdadeiro. Então o que devemos fazer? Pegar esses pensamentos e levar eles cativos à obediência de Cristo Jesus. Jesus conquistou na cruz, queridos, o direito de eu e você sermos filhos de Deus. De eu e você termos uma história com Deus. Você é um fracasso? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você entendeu? Tudo que é verdadeiro. A verdade de Deus, queridos, é que Ele te fez mais do que vencedor. Ele te fez filho. E Ele tem te levado, escrito uma história através da sua vida. Por mais que você não veja e não creia ainda. Ele está fazendo. Sim ou não? Então você precisa pegar esses pensamentos e levar eles cativos à obediência de Cristo Jesus. Esse é o processo de renovação de mente. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto que a gente vive falando aqui. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que te rouba a paz, queridos? Na maioria das vezes são os nossos pensamentos, queridos. Sim ou não? Pensamentos que muitas vezes são ilusão e mentira. Queridos, quantas vezes você achou que as pessoas estavam bravas com você, falando mal de você, sei lá. Você criou uma história dentro da tua cabeça. Daí quando você vai ver, a pessoa não está nem aí para você. E você acha que você é tão importante que ela estava gastando o tempo dela pensando em você. Verdade ou mentira? Quantas vezes você fantasiou coisas, queridos? Queridos, quantas pessoas, queridos, eu como pastor, quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim, pastor, você está bravo comigo? Eu falei, bravo por quê? Ah, não, porque eu pensei que você estava bravo por causa disso, disso, disso. Eu falo, cara, isso é fantasia, cara. E não foi uma vez. Tem centenas de vezes aconteceu. A Kellen já viu acontecer isso direto. Pessoas irem lá em casa e falar, pastor, eu fiz alguma coisa para você. Eu falo, cara, você não fez nada. Só que a pessoa dentro da cabeça dela foi fantasiando e criou uma história. Tem toda uma narrativa. E os pensamentos roubaram a nossa paz. Quantas vezes você criou ilusões dentro da tua cabeça? Quantas vezes você olhou para você e falou, vou morrer? Não morreu, querido, está aqui. Quantas vezes você olhou assim e falou, acabou, não tem mais o que fazer. Cheguei no fundo do poço. Você olha, depois de um tempo você fala, passou. Sim ou não? É uma guerra nos pensamentos, queridos. Quantas vezes você chegou a conclusões, queridos, que não eram verdades? Por isso que nós precisamos levar cativos os pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Quando você olha para aquela lista, queridos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, se há algum louvor, queridos, nós precisamos olhar para isso e falar, é isso que eu vou pensar. Quando eu olho para as pessoas, é dessa maneira que eu vou olhar para elas. Eu não olho para as pessoas como inimigas. Eu não olho para as pessoas como aquelas que estão me ferindo, aquelas que estão tentando me passar para trás. Olhe da maneira que Deus vê. Posso ouvir um amém? Mas por que não fazemos isso, pastor? Sabe por quê? Porque dá trabalho. Renovação da mente dá trabalho, queridos. Porque não é fácil, queridos. Sabe por quê? Porque é mais fácil viver no piloto automático. É mais... Quer ver, queridos? Posso falar? Se desafia ficar uma semana sem falar mal de ninguém. Se desafie uma semana. Eu não vou falar de ninguém, de ninguém. Da vida de ninguém. A vida de ninguém não me importa, não me importa, não me importa. Não me importa a vida de ninguém. Eu tenho uma vida para cuidar e eu não dou conta, não me importa. Faça isso uma semana. Você vai ver a guerra que é dentro da tua cabeça. Quando vir assim, você fala assim, eu não vou falar de ninguém, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver comigo. Sabe por quê? Quando você solta no piloto automático,
Ah, você viu fulano de tal lá, se ferrou, né? Piloto automático. E daí você sai falando de todo mundo, se coloca como juiz, sai falando, esse tá certo, aquele tá errado. Ah, não, ele devia fazer assim. Ah, ele devia fazer assado, ele devia fazer... Queridos, uma semana sem fazer isso, você vai ver a guerra que é na tua mente. Por isso que nós não renovamos a nossa mente, queridos, porque não é fácil. Mas olha o alerta que Paulo nos dá, queridos. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Queridos, quando nós falamos de renovação de mente, queridos, quando nós falamos dessa guerra, nós precisamos pôr em prática, queridos. Não é fácil, queridos, mas é possível. Posso ouvir um amém? Às vezes eu falo que não é fácil, talvez te desanime, queridos, mas eu quero dizer para você que é possível. Queridos, é possível, mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos olhar para aquilo que é justo, queridos. Nós precisamos olhar para os padrões de Deus e falar, dessa maneira que eu vou pensar. É dessa maneira que eu vou viver. Eu vou renovar a minha mente. Aqui nós vemos o princípio do discipulado, queridos. O que aprenderam e ouviram e viram de mim. Queridos, presta atenção aqui. Um dia você vai ter que bater no peito e vai falar assim, eu vou ser um discipulador. Posso ouvir um amém? Fala amém aí, crente. Um dia você vai ter que bater no peito e falar assim, eu vou me tornar um discipulador. Porque fazer discípulos, queridos, não é uma opção, queridos, é um mandamento. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Então eu vou precisar bater no peito um dia, queridos, e vou precisar olhar, queridos, e falar isso, queridos. O que aprenderam, o que ouviram de mim, isso ponham em prática. Um dia cada um de nós vai ter que tomar uma decisão e falar assim, eu vou me tornar um modelo para a igreja de Cristo Jesus. Eu vou me tornar um modelo para as pessoas. É o princípio, queridos. Todo discipulador precisa assumir essa responsabilidade. Pôr em prática isso e falar assim, eu vou ser um modelo. Todo discípulo, queridos, precisa assumir outra responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do discípulo? Aprender, receber, ouvir e pôr em prática. Todo discípulo, queridos, precisa pôr em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Não podemos ser só ouvinte, queridos, nós precisamos praticar, queridos. Ontem nós estávamos em São Luís do Purunã, o Diego, que é um dos líderes de jovem, eu chamei ele para pregar ali, e ele falou uma mensagem simples do quê? Ponham em prática. Pratiquem aquilo que você recebe. Pratiquem aquilo que vocês estão ouvindo. Não se tornem só teóricos, mas pratiquem. Pratiquem. A prática, queridos, gera esforço, queridos. Nós podemos teorizar, queridos, nós podemos teologar, mas se nós não partimos para a prática, vão ser só filosofias em vão. Vamos viver a paz de Deus que excede todo entendimento. Posso ouvir um amém? Só que para isso nós precisamos começar a praticar, queridos. Buscar praticar. Queridos, a gente pode sentar com a Thalia ali e ficar conversando sobre corrida. Conversa. Ah, não, faz assim, faz assado. Aumenta o pace aqui, diminui ali. E ficar filosofando ali, queridos, de corrida. Só vai funcionar quando a gente colocar um tênis e sair correr. Daí a gente vai ver como duro é correr, queridos. Sim ou não? Senão a gente vai ficar, queridos, ali. Ah, não, deveria fazer assim. Ah, não, bota o tênis e sai correr. A gente precisa entrar na prática. Para quê? Para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada o nosso coração. Ali em São Luís, queridos, foi tão gostoso ontem, queridos. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Quando nós falamos de renovação de mente, queridos, mudança da maneira que nós pensamos, nós precisamos ouvir e praticar. Você recebe essa palavra no seu coração? O Deus da paz. O Deus da paz. Em breve esmagará a Satanás debaixo dos nossos. Não são as circunstâncias, queridos.
É a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração.